2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos ao dia de reflexão aqui na TSF. O meu nome é Maria Madalena Freire e estou aqui com Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Hoje vamos falar do fenómeno da semana que foi, apesar de ter sido só um dia, o apagão, e vamos também falar de uma digressãozinha que tivemos na semana passada. Como estamos, meus caros? Com luz. Exato. Com luz. A agradecer As pessoas na rádio não conseguem ver, mas este estúdio está cheio de luz. Estamos a agradecer os privilégios da vida moderna. Por acaso, como teoria da conspiração, o podcast ter vindo para a rádio numa altura em que começa a haver apagões, uma pessoa pode pensar, já sabiam, por isso é que Não é tipo uma altura em que começa a haver apagões. Não sabemos. Há uma teoria que diz que sim, diz que isto agora habituem-se, como diria o outro. Ah, é? É, sim, senhor. Mas por acaso Mas a teoria parece-me um pouco falível, não é melhor não ligar. Mas fazer isto à luz das velas não era mal pensado. Dava assim uma vibe. Dava. Dava. Não sei que vibe. Não sei uma vibe? A vibe para a Maria ler o horóscopo, por exemplo. Olha, já estava. Eu agora não quero, porque o meu horóscopo de hoje é mau, não quero mais ler horóscopos. Essa é boa, quando é mau não lês. Isso, Não, aí, não isso quero. parece, Fiquei perturbada. Parece dívida pública, não é? Quando Diz que vou ter a uma agência grande- de rating diz que é bom, é boa a agência de rating. Quando diz que é mau, a agência de rating não Diz sabe que- o que faz. diz É uma eu coisa que só acontece com a dívida pública. É com os horóscopos e com a dívida É pública. horóscopos e dívida pública. Opa, dizia que eu ia ter uma desilusão, eu não quero. Mas pronto, vai mas ser sem, esse eletricidade, programa. mas sem eletricidade não podíamos ir ao café e como temos, vamos então ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Como estava a dizer, esta segunda-feira batia já nas 11h30 por aí, não sei se foi à mesma hora para toda a gente, eu Para acho mim que foi sim. 11h15. 11h15? Não foi nada. Foi às 11h33. Não foi nada. Foi a hora que eu mandei a primeira mensagem, foi às 11h15 a dizer, também ficaram sem luz? Não. Eu Pronto, mostro. Maria Escaja foi às 11h15, o resto Maria do país, Escaja foi. e Espanha, Coincidiu no dia que a minha casa não pagou a conta e cortaram-lhe a luz também, às 11h15. era como o estádio do Boa Vista. Isso Maria tinha Escaja, estádio graça do se Boa não Vista. fosse uma coisa que me acontece às vezes. Mas pronto, batia já nas 11h30, 11h15 para Maria Escaja e Portugal, Espanha É um e... bocado como um fuso horário, não é? É 11h30 para Portugal e 11h15 para Maria Escaja. É como os Açores. Exato. E uns outros vizinhos ficaram sem eletricidade. Num episódio que se estimava ser passageiro, pelo menos eu pensava, tipo, pronto, vou dar aqui uma meia horita e isto já deve estar bem. Acabou por durar o dia inteiro. Houve várias coisas que aconteceram, como rolos de papel higiênico a voar, pessoas a ir para jardins como se nunca tivessem visto relva e pessoas a condenar a escolha de terem deitado as suas telefonias e rádios fora, os antigos pelo menos. O Marcelo desapareceu em combate. Enganei-me, foi às 11h35, não foi às Não vês, 11h15. não- Eu sabia, mas eu sabia que estava ali um 5. Ah, A Maria parece que confundiu-se. foi às 11h33 para toda a gente. Ah, se calhar foi. Pois. Não, foi 60 milhões de 35. pessoas menos uma. Não, está esclarecido. Fogo, pronto. achei que tinha sido a primeira, mesmo especial. Marcelo desapareceu em combate. Os hospitais entraram em modo de salvação e o governo decidiu falar, mas quase só no fim. Também se falou ali pelas 3 da tarde, muita gente gosta de lembrar, mas Bem, não foi. também falou, o Leitão Amar falou logo. Sim, mas E não boas foi. coisas que ele disse. Não era uma comunicação planeada, era. Sim. Era tipo, sim, isto está a acontecer, já dizemos coisas. Mas pronto, tendo em conta que o assunto tem pano para mangas, vamos ser um bocadinho monotemáticos, mas vamos então falar como é que vocês viveram este dia. Maria, sei que tens muito a dizer sobre este apagão, sei que também não o queres romantizar, foi uma coisa que fizeste questão de dizer, mas como é que foste vivendo? Já sei que não foi às 11h15, já sabes que foi às 11h33 para ti. 11h35 Pronto. foi a hora que eu enviei a A primeira mensagem, tanto pode ter batido para ti ali às 34 e não às 33. Se calhar ainda tive mais um bocadinho de luz. Mas foste das que safou uma telefonia ou nem isso conseguiste ter? Contra todas as expectativas depositadas em mim por toda a gente e por mim própria, não safei uma telefonia porque era o único item que me faltava no meu kit de sobrevivência, mas essa falha vai ser colmatada muito em breve. Eu sou uma privilegiada e, portanto, para mim o apagão foi uma coisa completamente tranquila. Quando eu fiz questão de dizer que não aguento mais a romantização do apagão, é porque é um privilégio ter usufruído do apagão, não é? Houve muita gente, profissionais de saúde que tiveram um dia e uma noite completamente extenuante, clínicas e veterinários que não tinham geradores e que ficaram com problemas graves nas mãos, pessoas que estão ventiladas em casa
e que tiveram muito aflitas durante algum tempo, pessoas com familiares idosos, doentes ou não, dependentes ou não, que não conseguiam falar com eles. Eu não consegui falar com a minha mãe o dia todo, mas a minha mãe não tem problemas e portanto eu estava só desconfortável, não estava preocupada, mas para muita gente, pessoas que não conseguiram ir para casa porque não tinham transportes e os que havia estavam lotados, portanto Ou não conseguiam pôr gasolina? Ou não conseguiam pôr gasolina, até porque muitas bombas fecharam. A experiência não foi bonita e as pessoas não foram todas para a rua passear, beber cerveja e ler no parque, não é? Houve muita gente para quem essa não foi a realidade e era só essa a atenção que eu queria chamar. E eu acho que em vez de romantizarmos o apagão em si, podemos pensar em que sociedade é que estamos a construir para que, quando falta a luz durante 9 ou 10 horas, a diferença de vida seja tão grande e de repente pareça que estamos num mundo quase ideal, não é? Se calhar a dependência das tecnologias, a dependência do telefone, a dependência da internet é uma coisa que podemos trabalhar em conjunto como sociedade, e não é preciso faltar a luz a toda a gente e deixar pessoas em situações críticas para isso acontecer. Participar nas comunidades, inserir-nos nas comunidades em que vivemos, é uma coisa que pode ser feita sem a necessidade de ter um país inteiro às escuras. Dito isto, a minha experiência não foi má. Eu estive a ajudar uma amiga a mudar de casa a tarde toda, portanto estive a carregar caixotes escada acima, escada abaixo. Então estiveste entretida. Estive super entretida. Depois, quando fui para casa, ainda consegui tomar banho porque a minha caldeira ainda tinha água quente, ainda tomei um duche quentinho. Ainda estive a ler na varanda, jantei cedo para ainda jantar com luz, jantei na varanda também e acendi umas velas quando a noite caiu. Aí já estava um bocadinho mais desconfortável porque por não ter um rádio a pilhas fiquei sem acesso à informação e como não se sabia o que é que estava a acontecer e quais é que eram as causas, coisa que ainda não se sabe, houve ali um momento em que fiquei um bocado inquieta, que foi está a cair a noite, não há luz nas ruas, cidades sem luz é uma coisa que me deixa um bocadinho desconfortável, podem acontecer, é bom para acontecerem coisas más. Se isto for mesmo um ataque terrorista, como estavam a dizer logo no início, e se vier durante a noite, e eu estou aqui sem acesso a informação nenhuma, portanto a falha do rádio a pilhas vai ser colmatada. Mas pronto, tinha decidido ir-me deitar às 8h30, tentar ir ler para a cama, estava na casa de banho com uma vela pronta para começar a lavar os dentes. Quando comecei a ouvir toda a gente aos gritos, fui ligar o quadro e efetivamente a luz tinha voltado e pronto, em vez de me deitar às 8h30 da noite, que teria sido incrível, fui ver notícias. E foi só isso. E depois consegui falar com a minha mãe, mas só às 11h30 da noite, porque em Évora a luz voltou, mas a internet demorou mais uma hora. E não sentiste a necessidade também de ir às redes sociais, tipo, como muita gente disse, tiveste o dia todo a fazer mudanças, mas não sentiste a necessidade? Não foi a minha primeira incursão, confesso. Fui ver, a primeira coisa que eu fiz foi ver notícias e voltei a conseguir falar no WhatsApp. Eu tive o WhatsApp para ir até 1h30, 2 da tarde, sem problemas. Depois começou a morrer. À tarde ia conseguindo, sei lá, de meia hora recebia mensagens e ia-me atualizando, maioritariamente através de amigas que vivem fora e a quem eu pedi para irem mandando notícias do que é que estava a passar cá, não é? Porque nós não tínhamos acesso à informação. E lá está, eu não tinha rádio a pilhas. Entretanto encontrei uma amiga na Praça das Flores que tinha um Walkman dos anos 90 que tinha rádio, então ainda estive a ouvir um bocadinho de rádio. Estou super surpreendido que tu não tens rádio. E eu sei, também eu fiquei. E se só teres uma powerbank? Tu tinhas o mesmo nível de preparação para esta crise do que eu, que estava em casa da minha mãe. Pois, mas tu és suposto estás preparada para todas as crises. Atenção, mas uma powerbank tem imensa autonomia. Tinha um powerbank para mim. Pois, mas esse também. Pronto, então eu estava bem, estava tranquilo. Agora não tinha emprestaram a ti. Eu estava tão preparado como tu e eu nem sequer estava em casa. Não estavas tão preparado como eu, de certeza. Mas... queria só acrescentar que e fazer um agradecimento aqui à rádio que nos acolhe, porque às 7h30 da tarde estava sentada no meu carro a ouvir a TSF antes de escurecer completamente e já não querer sair à rua, e então foi assim o meu último momento de contacto com o exterior, com o mundo e
com o exterior antes de voltar à internet foi precisamente estar a ouvir a TSF quando voltou a luz em Gaia. E eu aí senti o que é o centralismo, de que as pessoas se queixam, porque Sim, as notícias sim. são sempre sobre Lisboa e naquele momento eram só sobre Gaia. E eu estava a pensar, tá bem, já tem luz, mas e eu? Quando é que vou ter o que é que se passa em Lisboa? Pronto, foi um momento de reflexão para mim e um agradecimento à TSF não foi só a TSF, mas foi a rádio que eu escolhi. Um agradecimento à TSF e a todas as pessoas que trabalham na rádio e que tiveram o dia inteiro a transmitir informações, transmissão a ser a contínua. única fonte de informação. E Zé Pedro, e tu? Conseguiste viver sem Twitter ou tiveste de dizer os teus pensamentos em voz alta em casa? Fui ao edital da junta pôr as minhas reflexões. Não, houve. Naquele quadrinho de vidro. Nós temos que ir batendo malhar no poder, portanto, mas rapidamente, acho que eu tive um dia, eu tive que ir buscar crianças, não é? Quer dizer, portanto, tive que atravessar esta cidade toda para um lado e para o outro, apanhei o trânsito todo, mas isso pouco importa, acho que... Mas viste civismo ou viste... Não vi, é Salva? exatamente esse o ponto. Acho que vou aproveitar este espacinho do café para a experiência pessoal, para apontar mais uma vez isso, que já tinha acontecido na pandemia, e repara, este é um evento que foi muito mais problemático nesta era, por causa da tecnologia e do mundo digital, do que seria noutra qualquer, porque tudo isto foi histerismo que tinha a ver com mensagens já às 11 e tal da manhã de que isto era um ciberataque, de que isto eram os russos. As minhas filhas escreviam-me a dizer que havia, e houve esse boato de que tinha havido uma ameaça de bomba no Liceu Pedro Nunes. Portanto, isto foi o histerismo completo, numa situação sem toda esta comunicação de redes Mas a ameaça de sociais. bomba não foi antes? Não, elas disseram naquela altura, portanto, não sei se foi. Se calhar foi às 11h15. Até pode ter sido uma coincidência, mas tudo isto resulta. O histerismo resultou disto, não é? Desta, e depois era a notícia da CNN, que não era verdadeira, não era enfim, não era a CNN estava a dar uma notícia que não era verdadeira, mas alguém se aproveitava da CNN para dar uma notícia que não era verdadeira, e portanto gera-se o pânico, que não era preciso, porque uma falha de luz prolongada, claro que é uma situação grave, mas muito menos grave do que aquilo que foi na realidade. E eu, quando saí de casa para ir buscar crianças, passei de facto num supermercado só porque as crianças não tinham nada para comer e vi uma fila em que só me apetecia de facto fazer com que aquelas pessoas todas egoístas fossem ali embora, porque é uma coisa que não se justifica, não é? Quer dizer, eu penso sempre a mesma coisa, já na pandemia pensava a mesma coisa. Olha, a Sambarca abastece-te, faz isso tudo aí como egoísta, porque se eu precisar mesmo, como eu tenho 4 crianças para alimentar, se eu precisar mesmo, eu vou buscar isso tudo a casa. Eu vou pelo prédio, bato às portas e digo assim: vizinho, então, consegui ir às compras? E diz o vizinho: consegui, pumba, pontapé na porta. E trago-lhe as latas de atum. Porque as pessoas têm que pensar que este comportamento, lá está, não é cívico. E a mesma coisa é kits mas isso aí confesso que me arrependi de não ter uma mochilinha de emergência, um kit de emergência. Mas o que é que também aqui resulta? Numa situação muito complicada mesmo, eu tenho sempre a ideia de que vou a uma casa de uma família do Opus Dei e trago as 16 mochilas, todas. Ou seja, eles tiveram com aquele cuidado todo de fazer rádios e tudo isso, eu trago tudo. Porquê? Porque numa situação complicada, isto fica tudo a lei da selva. E aí é o mais forte. Portanto, não vou eu, peço alguém para ir. Foi isto. Imagina, o kit de emergência não é necessariamente uma coisa que tu só possas usar quando tiveres que fugir de casa numa situação de catástrofe. Há coisas nas recomendações de kit de emergência que tinham sido úteis na segunda-feira. É o que eu estou a dizer. Não é, mas está bem, mas tu num apagão não podes ir à casa da família de Opus Dei e tirar. Não sei, foste. Até podia ir à tua, eu sei que tu tens um kit, eu pensei logo, eu disse, Mas ficarmos não aqui tenho 3 dias rádio. sem luz, eu vou à casa das cajas. Devíamos contar às pessoas qual é que foi a primeira mensagem que foi para nem uma hora tinha passado de não termos luz e já havia uma mensagem do nosso grupo de WhatsApp a dizer: já temos Já café. temos café. Sim, era a prioridade. E passado umas horas, Chegar já há 5 minutos, não vamos romantizar, porque há pessoas que sofrem a seguir, isto é um bom café, porra. a Madalena, acho que não é só café. Exato. A dimensão foi muito Parece-me um bocadinho maior. Mas siga, foi isso a minha experiência. Joaninha, aproveitaste mais o solo ou o silêncio das notificações? O que é que foi melhor para ti? Eu tive rede o dia todo, portanto, o silêncio era só porque ninguém conseguia falar comigo. Exato. Mas calhou que aí ao meio-dia eu ainda tinha rede, estava em casa da minha mãe, não na minha, porque eu costumo passar este dia em Cascais de domingo para segunda-feira, e de repente dou por mim e penso: o que é que eu estou a fazer aqui que não podia estar a fazer na praia? Nada. E portanto fui para a praia e na praia havia mais rede ainda. E portanto estive só na praia a ver notícias. Passado meia hora de chegar à praia
havia uma coisa lá da rede de energia espanhola a dizer isto vai ser 6 a 10 horas, e eu pensei, olha, porra, vou passar aqui o dia na praia e à noite volto. Entretanto, o problema é que foi que continuei a ver notícias, continuei com acesso à informação, e então estava a ver que o nosso governo não sabia o que é que se estava a passar. E pensei que tu queres ver que isto vai ligar em Espanha e não vai ligar cá. Os gajos não vão conseguir ter isto pronto a tempo. E fiquei ali preocupado com isto. Um bocadinho, mas por acaso, não querendo irritar a nossa amiga, eu por acaso quer que se lixe esta coisa de não se pode romantizar ou pode? Porque, Eu não disse se podia ou não podia, eu disse que para mim irrita-me. Então vou-te irritar mais um bocadinho. Já não consegue. Porque eu gostei da parte da praia, porque estava na praia a ler o meu livro e estava a pensar, aqui não há nada diferente de um dia normal. Porque na praia, pronto, não vês nem... Da primeira hora foi passada em gestão de onde é que estão as pessoas, família, não sei o quê. A partir do momento em que ficou tudo bem, eu fiquei tipo, olha, estou na praia. Mas isso não é romantização, isso é só um dia teu na praia. Foi, e para mim foi igual ao litro. Depois, às 7 da tarde, pensei, bem, tenho que se calhar ir orientar uma maneira da minha família jantar. E fomos tratar disso e depois voltou a luz. Portanto, não foi... Mas foste tratar disso como? Bem, a casa da minha mãe tem uma chapa elétrica, não tem gás, portanto fomos para a casa do meu avô que tem gás e foi isso. Foram cozinhar mesmo. Fomos cozinhar. Porque a minha mãe estava com a coisa de que as coisas do meu avô se iam descongelar e o meu avô estava, já volta. E bem, com razão. E portanto não teve assim muito que se lhe diga, foi só ler um livro, apanhar sol. É pena que a água em Cascais esteja um bocado suja, vou pôr aqui este plug. Está nojenta, mas tirando essa... Um bocado suja para nojenta. Está nojenta. É abril e aquilo já tem tipo só espuma o tempo todo. Alguém tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Alguém tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Mas tirando isso, teve-se bem. Mas falando em alguém que tem que fazer alguma coisa, vamos agora refletir sobre quem não fez muito. Vamos então à reflexão. Vamos refletir. Como já aqui dissemos, o governo não fez muitas comunicações ao país e não havia muita informação durante o dia, mesmo para quem tinha rádio ou telefonia. Sabemos mais coisas sobre Espanha e aquilo que Pedro Sánchez estava a dizer. Nisto espalhou-se desinformação, como também já disse o Zé Pedro, mas não tanta porque também não havia acesso a nada. Foi mais ali numa fase inicial e de repente não houve mais nada a espalhar-se, mas depois também não houve a contra-informação. Eu fartei-me de ser desinformado. No meu dia da internet, fartei-me de ser desinformado. Foi? Vi em tempo real, por exemplo, aquela coisa do Observador, eles podem dizer fonte da CNN internacional, não sei o quê. Foi um ciberataque russo e depois passado 5 minutos apagaram e passado 2 minutos tinha uma coisa a dizer, atenção à informação falsa que andam a espalhar sem qualquer nota a dizer, atenção ao que nos andam a dizer, sem qualquer nota a dizer, desculpem lá, nós nem fomos ao site da CNN Internacional confirmar se isto era verdade ou não, era desculpem, pronto, olha, não pediram desculpa, foi só tipo, atenção aos mentirosos que andam para aí a espalhar esta informação. Há que valorizar o Observador porque é um jornal com muitas qualidades, mas nunca uma delas foi testarem a informação antes de a publicarem. Sejam artigos de opinião. Que eles são muito rápidos a dá-la. Sejam artigos de opinião, sejam notícias, deve ser o jornal que faz mais erratas e pseudo-erratas destas que existe no país. E eu acho que se calhar havia... É muito giro ser o primeiro a dar, mas tipo, calma, era porra. Mas é mais giro seres o primeiro a dar de forma correta. Sim. Eu encorajava isso. Gosto muito do Observador. Lá estava no direto deles e estava no do Expresso, estava nos dois. Também estava no público. É isto, eu estava cheio de rede. Já não sabias o que fazer. Já notícia que as outras pessoas não tinham, não é? Havia alguém que estava a consumi-la toda. Era tudo, eu estive a ver televisão. É este o nível de redes que eu tinha. Mas acho que foi o João Negro que deitou ou seja, tu ouviste as declarações do Luís Montenegro e algumas pessoas também acho que já em carne viva, pronto, e Montenegro falou ao país quando as luzes começaram a acender, isto que eu estava a dizer, algumas pessoas ainda não tinham luz e ouviram na telefonia, como era o meu caso, e a mensagem da Proteção Civil decidiu aparecer quando, pronto, já parecia que estava tudo resolvido. E Zé Pedro, eu queria te perguntar, tal como achaste na semana passada, que Pedro Nuno Santos pode ter feito a denúncia anónima para ganho próprio.
Achas que Montenegro cortou a eletricidade para se mostrar um líder forte, neste caso? Corrigindo só essa parte que eu não disse, que acho que o Pedro Nuno Santos fez a denúncia, acho que é Não, uma tu- das... Uma das É uma das possibilidades. possibilidades, sim, não a descarto nem pouco mais ou menos. Suspeitaste, sim. Mas se Montenegro mandou a luz abaixo, Montenegro acho que não, mas sabes que Sanches tinha bons motivos, porque ele estava lá com os problemas complicados relativamente a umas trocas comerciais de armamento com Israel, uma situação que estava a pôr em causa a própria integridade do governo, porque aqueles parceiros com certeza que não apoiam estes negócios com Israel, e por acaso este apagão nesse aspecto veio a calhar, ou seja, a ter que alimentar alguma teoria da conspiração seria essa. Quanto a Montenegro, ouve lá, é daquelas coisas, objetivamente não há outra hipótese senão dizer que o governo falhou. Penso que a todos os níveis não há qualquer tipo de forma não há outra forma de o dizer, assim é que é. Eu acho é que, e já vou a Montenegro, Sabes acho que não podes dizer isso, não é? porquê? Porque é muito injusto, porque o governo não falha numa crise, porque as crises são muito imprevisíveis. Pronto. Não, mas eu posso. Pelo menos foi o que me disseram. Foi, mas isso não essas. Vamos lá ver. O meu ponto relativamente a isto, e já vou a Montenegro e ao governo, é que achando que eles falharam, e aqui nem sei se digo que é achar, acho que isto é o objetivo. Não sei se não falhavam todos. E vamos lá ver, eu acho que Pedro Nuno Santos, quando aparece com este discurso, Pedro Nuno Santos, estamos a falar do PS, o PS tem responsabilidades na questão dos incêndios, onde também houve falhas, sim. Pedro Nuno Santos é aquele líder irresponsável que tinha um senhor no seu gabinete que queria mudar um avião com não sei quantos passageiros só porque ia lá dentro Marcelo Rebelo de Sousa, e esse era um aliado político muito importante. Pedro Nuno Santos é aquele governante que aprova indenizações por WhatsApp. Pedro Nuno Santos não é propriamente o líder que eu gostava de ter à frente do país se houvesse uma catástrofe. Lamento, não acho que seja responsável, e acho que há vários, e acho que temos bons motivos para ter este entendimento. Montenegro também não sei se não preferia ter contratado a Spinum Viva do que o governo, porque talvez, visto que a Spinum Viva é tão eficiente, tão eficaz, é uma empresa que os clientes gostam tanto, se calhar podíamos tê-la contratado para casos de apagões. A REN, por exemplo. A REN podia ter contratado, exato, para gerir o apagão. O problema da REN é que não é uma empresa pública gerida por alguém do PSD, senão já tinha contratado de certeza. Pronto. Mas, ou seja, aqui o ponto é este. Há uma cultura, e por isso é que eu vou aos dois, há uma cultura de desmazelo, de incúria no Estado, quanto a estas coisas todas. Vê-se vê-se no dia a dia. Eu já aqui uma vez trouxe esse tema relativamente a Lisboa. Nós vemos as passadeiras sem tinta, vemos as árvores a tapar semáforos. Não há um cuidado, não há a proteção civil. Eu digo uma coisa, os portugueses têm um instinto de sobrevivência, que só isso é que faz que nós não tenhamos números maiores do que seria suposto. Porque não há, de facto, o Estado, todo ele, desde o poder local ao poder central, não cuida, não trata. Há dias também discutimos aqui a questão da violência doméstica relativamente ao crime público, depois também não há o apoio das autoridades. Portanto, isto é estrutural no Estado. Portanto, quando dizem Montenegro e este governo falhou na resposta ao apagão, o outro também falhavam todos, Isso, claro. menos o Dr. Ventura, que esse aí a gente já sabe que ficávamos com uma vida perfeita, vida santa, com habitação, sem apagões, isso tudo, mas pronto. Esse argumento eu achei espetacular, que é atenção, que o PS e o PSD são culpados por haver este tipo de apagão. Já eu, gajo do partido de pessoas que roubam malas, e a gerir isto Claro. impecavelmente. Ele, por exemplo, Mas mas depois há aquela. Por isso é que eu culpo depois os moderados, porque ele tem razão quando fala na questão do Ciresp. Porque o Ciresp, Claro, efetivamente, o Ciresp eu vou utilizar uma palavra que ele gosta muito, a questão do Ciresp é efetivamente, a todos os níveis, uma incrível vergonha, sem dúvida alguma. O problema é que. E portanto ele aponta aquilo e a pessoa diz: olha, ele tem razão. O problema é que num governo dele o Ciresp também não funcionava, mas é porque os governantes dele, os ministros deles, tinham roubado as pilhas para levar para casa. Os cabos. Ou seja, o problema dele dizer coisas verdadeiras, ele diz, o Ciresp é uma vergonha. Uma pessoa diz, sim senhora, mas isso não é a solução. Portanto, isto é estrutural. Como digo, as passadeiras não têm tinta, os semáforos
semáforos não funcionam, estão tapados por árvores, e quando nós vemos isso na cidade, em cada cidade, seja aqui... E não é só neste país, estão a sair livros no Reino Unido, nos Estados Unidos, sobre os Estados estarem a deixar de funcionar. Portanto, se calhar o aumento da complexidade da missão está a dificultar a vida de toda a gente, mas dá jeito de reconhecer que a coisa está a falhar. O que é extraordinário nesta gestão de crise do governo é que se tu lhes dizes que eles falharam, eu não falho. Pronto, mas para isso é que estamos cá nós, que é para lhes dizer que falham. Porque Sim, isso... mas podes admitir que, por exemplo, a nível da comunicação podia ter sido um bocadinho melhor e podia ter sido diferente. Vou já lá com para a tua terminar, vida. sim. Eu estava só a dizer esta questão porque é nas mais pequenas coisas. Porque quando nós vemos isto nas nossas ruas, nas nossas cidades, eu penso, não passa aqui um vereador, não passa aqui um presidente da Câmara, não passa aqui ninguém que pegue num telefone. Pronto. E, portanto, ao nível do Estado, com uma situação mais grave, eu também não consigo compreender, mas é que ainda assim não me parece difícil, repara. Não me parece nada difícil. Um país estar preparado para, numa situação em que, e aquilo vê-se automaticamente lá nos computadores da REN, vê-se automaticamente que todo o país ficou sem luz, como é que não há naquele imediato segundo um plano de contingência, um plano de emergência, chamem-lhe o que quiserem, pode ser um plano de festas, não interessa. Como é que não há? Como? Como é que... Repara, à meia da tarde eu ouvia, na TSF, ouvia o Presidente da Câmara, Carlos Moedas, a dizer que tinha dito ao Presidente da Carris para que hoje ninguém pagava. Mas que ideia é esta? Mas isto é uma coisa, isto é casa a casa, isto é um Presidente que se lembra, não há uma guideline, não há, ou seja, a partir do momento em que um país inteiro ficou sem luz, as autoridades não vão a correr ver um conjunto com uma checklist e fazer tudo. Eu acho que nesse caso do Moedas nem é um presidente da Câmara que se lembra, é um daqueles casos em que finges que a ideia é tua. Claro que ia ser impossível controlar. Não, mas como não estava nenhum estado de emergência decretado nem nada, foi ele é que deu a instrução ao Presidente da Carris. Isto não pode acontecer. Eu acho que aquilo já devia estar a acontecer. Ele disse: não, a ideia foi minha. Isso agora está bem, isto agora é para bater no Moedas. Eu não vou a esse ponto, até porque isto é uma coisa do país inteiro. Hoje Moedas, pronto, deixa estar. Não havia plano nenhum, e eu insisto, isto é uma coisa muito básica. Sim, mas guidelines, ou seja, para que cada um saiba o que fazer. A partir do momento em que o país percebe que ficou sem energia, ou seja, é uma situação sempre de calamidade. Exato. Há um conjunto de situações. Repara, eu às 3 da tarde, no meio do terreno do Marquês de Pombal, a polícia sabia tanto como eu. Os polícias estavam baratos. Eu não vi polícia na rua. Mas estavam. Mas eu não vi. Sinceramente, eu gostava de saber onde é que estava. Pronto, eu sei que também não temos muitos, mas não vi polícia na rua, em cruzamentos. Claro que temos muitos. E nestas situações também, obviamente, têm que estar obviamente têm que estar também preparados, porque se eventualmente for de facto uma situação mais complicada, enfim, guerras ou coisas parecidas, o Estado não pode ir todo tirar pessoas aos elevadores. Enfim, são outras discussões. Olha, na praia não estavam, portanto, pelo menos estavam a trabalhar. Mas repara, esta crítica tem que ser feita, e de facto eu acompanhei tudo por Espanha. Eu ia lendo o El Mundo, que era o que estava a dar. Aliás, havia uma altura em que já as coisas podiam estar mais tranquilas por volta da 1 da tarde, quando já sabia que ia demorar 6 a 10 horas. Portanto, não era guerra nenhuma, não era Putin nenhum, não era nada, era mas só a nossa incompetência. Mas tu sabias isso, eu não sabia, eu estava completamente mas esse blackout. É o ponto. E o governo não comunicou porque não tinha também ele próprio. Não havia aqueles aviões que passam na praia. Olha, até o Big Brother tem isso. As mangas. Qualquer coisa a dizer às pessoas. Isso para mim é o mais extraordinário. Como é que em Espanha à 1 da tarde já sabes, tipo, pronto. Mas Espanha também foi caótico. Também. Mas a REN só às 6h30 e tinha a conferência de imprensa para às 8 da noite, originalmente. Depois lembraram-se, se calhar já podemos dizer às 6h30 a coisa que os espanhóis já disseram à 1 da tarde. Claro. Não há volta a dar. A falha é completa, como digo, e como estamos em campanha, eu acho que usar isto contra este governo parece-me que é uma questão social, é uma questão de Estado, é uma questão estrutural, não é uma questão de PSD-PS. Porque, volto a dizer, nós em todas as situações que tivemos catastróficas nos últimos tempos e com azar têm sido algumas, falharam todos. Eu nunca encontrei nenhum Marquês de Pombal, lamento. Todos os incêndios são uma completa vergonha, não é? E um caso complicado, quando tivemos o Presidente da República dizendo naquela noite que estava tudo bem. Portanto, só que são coisas que nós esquecemos e ficam lá, desaparecem dos livros. E o início da pandemia foi um desastre. O início foi um desastre. O início, o meio e fim. Graça Freitas a dizer que isto era da China e que não chegava cá. Desculpa lá uma coisa. Não consigo concordar com Porquê? isso. Eu não acho que a pandemia podia ter sido muito pior e tivesse exemplos. Não, devemos dizer onde? Onde? Estados Unidos, por exemplo?
mais. Brasil. Na Europa, o governo português fez uma coisa que foi seguir as recomendações europeias. Então pronto, Repara, e olha, isso já foi bom. Mas não, está bem, mas eu não posso. Repara uma coisa, onde é que foram os A milhões? vacinação, por exemplo, tivemos na vanguarda disso. Pronto, agora estou a dar louros àquele. Mas... Tivemos na vanguarda disso, mas o que Portugal fez foi. E repara uma coisa, isto é como o Dr. Carlos Moedas também apareceu ontem, tem que insistir nele, porque. Não é doutor, é engenheiro. É engenheiro, foi o que ele apareceu ontem a dizer. Portugal apenas fez, como os outros países, não houve aqui nenhum herói, fizeram o que tinham que fazer. Para todos conhecimento, aquela ideia de que o António Costa e que a senhora Ministra da Saúde salvaram os portugueses, isso é uma completa treta. E eu gostava de saber onde é que estão os milhões de euros que foram gastos em ventiladores que desapareceram da circulação. Portanto, foi uma gestão caótica, foi complicada, está tudo, passou-se, está debelado o problema. Encantados da vida. Agora, o que eu acho é que o Estado, eu não estou a fazer elogio propriamente, mas eu acho que se o Estado também faz o mínimo e nós criticamos quando não faz, também temos que reconhecer, olha, fez o mínimo. E o que eu acho que o Estado tem sorte é que nós somos obedientes. Eu acho é que Madalena, mas o meu ponto é, nós temos que ser críticos. O meu ponto é, nós temos que ser críticos. Só uma questão, quando tu não tinhas ainda as linhas europeias, tu tinhas uma questão que era as pessoas começaram a tirar as crianças da escola e então o governo disse, as crianças saem da escola, portanto não havia linha nenhuma. Mas repara uma coisa, eu não os quero culpar nem condenar porque aquilo era muito difícil de gerir. Agora dizer que fomos os melhores do mundo a gerir, nós somos sempre os melhores do mundo em tudo, é falso. Johnny, achas que enquanto país estamos preparados para uma crise destas, tendo nós já vivido algumas, mas especialmente uma crise energética, tendo em conta, e agora vou usar uma expressão que tu adoras, o modus operandi? Eu adoro essa expressão. Não sabia. E estou a ser irónica. Ok. Modus operandi desta segunda-feira. Não, eu acho que, e eu tenho muitas críticas, estou farto de dizer isto, estou mesmo farto desta frase, mas eu tenho muitas críticas a fazer ao Pedro Sánchez, mas a comparar com os nossos políticos parece um fora de série. Parece que os nossos políticos jogam na Distrital e ele joga na Liga dos Campeões. Em termos de comunicação, de capacidade de dar soluções às pessoas, de tranquilizar as pessoas, não teve nada a ver. E não é porque o Pedro Sánchez de Espanha não tenha sido um caos, é só porque o Luís Montenegro só apareceu às 4 da tarde, porque o Leitão Amar disse não sei o quê, porque o governo andou a publicar imagens nas redes sociais quando não havia praticamente rede. A coisa mais difícil de carregar era que eles acharam que era boa ideia pôr. Foi tudo tão mau. E eu, ao contrário do Zé Pedro, não me quero resignar a isto, porque pronto, todos os políticos que se candidatam a primeiro-ministro não nos dão garantias no sentido de resolverem uma crise. Não estamos condenados a isso. E não devíamos estar. Há de haver pessoas na sociedade civil, há de haver outros políticos capazes de gerir crises. Eu acho que o nível de amadorismo, e depois revelado na declaração ao país, que é uma espécie de marcha triunfal enquanto um bocado do país ainda não tem eletricidade, e eu não percebo o que é que ele fez. Eu acho que ele estava a contar que tipo, as zonas importantes já tivessem, mas só que eu acho que ainda não estavam. Sim, mas eu não percebo o que é que ele fez. Todo o país é importante. Lógico, mas eu estou a pensar na cabeça dele. Não, mas para além disso, o que é que ele fez? Foi uma maternidade? O que é que ele... Pois, isso é agradecer aos bebés. Eu não percebi o que é que foi Qual isso. foi a... Campanha. Não, sim. Certo, mas qual foi a gestão de crise do governo? Que já agora se reuniu de emergência a partir da hora de seguir a hora do almoço, porque eu percebi, ou seja, o governo espanhol já estava reunido há 1 hora e o nosso ainda... Isto não foi uma coisa de fuso horário, não é? Estava a acontecer ao mesmo tempo nos dois sítios. Nós tínhamos que almoçar primeiro. Não, mas e os espanhóis também, mas eles acho que deixaram isso de parte. Pois, acho que sim. Achei mesmo estranho. E já falei um bocado sobre isso publicamente, faz-me confusão que uma direita que esteve tão disposta, ir a minha ótica, e bem em algumas partes exagero, mas tão disposta a criticar a gestão dos incêndios, a gestão da pandemia, de repente agora, é isso, eu vivia aqui na falsa ilusão de que havia menos clubita à direita do que à esquerda. Acho que estou a acordar um bocadinho para isso. E que havia uma série de valores como desconfiança da ação do Estado, ceticismo em relação a respostas fáceis, que estavam mais enraizados na direita do que na esquerda. Afinal, basta mandar, basta estar no poder, que a claque é toda igual. E isso tem-me afastado muito do meu partido, e acho que foi de facto... Só não foi catastrófico porque não correu mal, porque não havia, o que o Zé Pedro diz, não havia plano nenhum, não há plano nenhum para quando o país fica sem eletricidade, não há. O plano é fazer o tal black start nestas duas coisas e seja o que Deus quiser,
Agora, plano para informar as pessoas. Lá está, eu fui. Como é que tu terias comunicado? Sei lá, carros na rua. Eu fartei-me de ver pessoas a dizer: se não tinha rede, como é que ia receber mensagens da Proteção Civil? É suposto estas coisas da Proteção Civil Sim. serem resistentes à rede normal. Exato. Eu andei a receber mensagens de amigos, de família durante o dia todo, que pronto, caíam às vezes, mas caíam, e esta coisa da Proteção Civil conseguiu estar abaixo disso, conseguiu chegar a mim às 8 da noite e não chegou a ninguém. Epá, é um nível de... Eu acho que deviam ter tentado tudo ao mesmo tempo. Já tudo. para não falar da porcaria do Cires, porque lá está, onde é que teve? E a Proteção Civil serve para quê? Isto, e uma pessoa olha para isto e pensa, eu tenho 3 avós na minha zona, com que fui ter, todos acima dos 75 anos, nenhum foi contactado pelo Estado, não sou eu, é qualquer pessoa. Não me faz sentido que as pessoas não entrem em contacto com o Estado num dia destes. E não houve contacto do Estado com as pessoas nenhum. E não acharam estranho também o Marcelo? Tipo, eu diria que era uma situação para ele. Marcelo é por causa da campanha. É por causa da campanha. Sim, mas ainda não estamos em campanha oficial, não é? Mas ele disse que se ia calar e calou. Mas estamos num. Ele cala sempre em momentos curiosos. Ele eu fala acho que quando não deve. Sim, nestes momentos de crise é onde ele é a figura de Estado. Eu percebo o que estás a dizer, mas é o garantidamente. presidente, nem que seja para acalmar. Percebo o que estás a dizer, é garantidamente por causa da campanha. Se ele viesse dizer que estava tudo a ser feito bem, era para a AD. Não, mas ele não teria que fazer isso. Eu acho que ele não fez mal. Tenham calma. Ele não tinha que qualificar. Sim, Não, eu acho que ele não fez. tenham calma. Tipo, as coisas vão Eu ficar acho bem. só uma coisa, quando foi os incêndios ele apareceu, toda a gente disse, o Presidente da República não é preciso agora nem aqui. Ele desta vez não apareceu. Não, mas não Eu é posso- Aparecer no para- sítio. Não era para aparecer na carrinha da Proteção Civil. É isso. Mas ele foi super importante com todos os disparates feitos na gestão dos incêndios, foi super importante verdade. para tranquilizar as pessoas e É isso. É nessa para dar a função. sensação que o Estado estava ali para estar próximo. E nesse Aliás, ele sentido, recuperou a figura do Presidente da República enquanto. sim, e nesse sentido acho que fazia falta para evitar uma corrida aos supermercados e aos bancos, e o que aconteceu ontem e anteontem, que foi um desastre. Isso é uma ação do governo. O Presidente nem sequer tem essa competência. Não Foi. pode evitar que se vá a supermercados, porque o próprio Presidente não sabe se as pessoas têm que ir ou não, não é? Quer dizer, Claro, isso é uma mas- questão que tem que mas ser tu podes- proteção civil, é militar. Não é? Podes falar, sei lá, podes ter. Eu faço perguntas relativamente simples. O governo tem ou não tem uma lista das pessoas mais vulneráveis em cada sítio, a Proteção Civil em cada concelho, em cada freguesia identificada para situações destas? Não tem, de certeza que não tem. Também diria. Tem ou não tem das infraestruturas que estão em maior ou menor risco? Quase certeza que não tem. Há algum plano? E se há, porque é que não é público? Que existe um plano. Não me cheira que exista. Ou seja, para mim seria normal olha, temos estas pessoas mapeadas, que são as pessoas com maiores problemas, por acaso há aqui uma reserva nacional de rádios a pilhas, que se calhar era uma coisa que fazia sentido haver, e vamos distribuir aqui nestas zonas, vão ficar se calhar em pontos-chave que nós temos pré-identificados, e as pessoas vão se poder informar se deslocarem aqui. Num estado Sim, tipo funcional, praça X, praça Y. num estado funcional havia este tipo de planos, sei lá, uma coisa qualquer. Se este país for bombardeado amanhã, o que é que vai acontecer? Se por acaso de facto existir o ciberataque russo que o observador sonhou, o que é que vai acontecer? Eu não consigo perceber. Mas tu achas que se houver de facto, e isto também é uma pergunta que eu quero estender para a Maria, vocês acham que se for de facto houver de facto essa possibilidade de não ter sido um acaso, se nos vão comunicar isso? Ou se acham que isso vai ficar. Eu não sei se eles vão perceber, como é que eu sei se eles vão Pois é. comunicar. Eu não consigo perceber se eles conseguem identificar. Mas aqui não os estamos a problemas. falar do nosso Estado também, não é? Vai estar a Espanha Pá, e eventualmente a União Europeia envolvida O nisto. meu amigo Vasco Varela disse uma coisa engraçada no Twitter, que era que o Montenegro parecia o presidente de La Rioja. Estava à espera que o Pedro Sánchez lhe dissesse o que é que se tinha passado para tomar Bom, mas a decisões. verdade é que isso faz algum sentido na medida em que é um problema que vem de Espanha. É Ou um seja, problema que vem de Espanha. No entanto, és um Estado soberano. Teoricamente com... Mas a falha é ao nível da comunicação, porque a falha ao nível da ação eles fizeram. A ação eles fizeram. E se havia estas duas centrais com a capacidade do tal Black Start, e se sabe quanto tempo é que isso demora, isso era uma Era coisa para dizer. ter dito logo. Certo. Mas isso A coisa é só não tenho a essa. menor das dúvidas. Porque senão tu não és um primeiro-ministro, não é? Senão não estás a agir perante a tua soberania, acho eu. Maria. Eu respondendo à tua pergunta, não sei se
se a causa não for tão simples quanto simples nunca Simples será. a nível Simples, técnico, simples não. nunca terá. Sim. Mas simples a nível de soberania e futuro. Uhum. Não sei se nos dirão, mas eu gostava muito e acho que era muito importante Que fosse ou que dissessem. que dissessem qual foi a causa, que Sim. descobrissem a causa de terem estado 2 países inteiros sem luz durante muitas horas, até porque com a ausência de informação cria-se muita desinformação e o que se assistiu na segunda-feira, e lá está, eu ia recebendo notícias através de pessoas que não estavam em Portugal, que me iam mandando o que achavam que era mais importante, e houve uma notícia que foi divulgada pela Reuters que era falsa, que a informação não estava correta. Yep. Portanto, os próprios canais oficiais nos quais nós tendemos a depositar a nossa confiança, até porque Está muito grave a a situação. nível de informação convém depositarmos a confiança em alguns órgãos, senão estamos completamente perdidos. Os próprios canais oficiais, mais oficiais, os canais onde os outros vão buscar as notícias, estavam a propagar notícias que não tinham sido confirmadas e que não eram verdade. Portanto, esse nível de desinformação a que fui assistindo na segunda-feira foi uma coisa que me preocupou bastante. Além das conversas que tive sobre a nossa dependência das tecnologias, não é? De repente não há luz, não há internet, ninguém sabe nada, estamos todos às escuras, figurativa e literalmente. Essa propagação de notícias falsas através de canais oficiais também me preocupou bastante e descredibiliza um bocadinho aquilo que andamos a defender, de que temos que ter... Sim, ainda por cima nos tempos em que mais necessitamos perceber que os órgãos de comunicação social também estão... nos estavam a falhar. Sim. Houve órgãos de comunicação Também estão que em nos crise falharam. em si, é bastante assustador. O exemplo do Observador é muito óbvio, porque é uma corrida a quem é que é o primeiro a dar a notícia. Todos querem ser o primeiro a dar a notícia num dia em que quase ninguém É conseguia isso que eu não sequer percebo, porque abrir tiveram as pressa aplicações, não é? para as 3 pessoas chegarem lá primeiro. Num dia em que o foco não devia mesmo ser o clickbait e sim a informação. Mas o grave é vir mesmo da Reuters, porque quando já entra nesse plano internacional de uma agência noticiosa com renome... Eu acho grave, mas também acho grave que o foco de alguns canais tenha continuado a ser dar a notícia primeiro quando ainda nem a confirmaram. Assim, é um dia completamente atípico, não se sabe o que é que está a acontecer, ninguém sabia o que é que estava a acontecer. Nós 2 dias depois continuamos sem saber o que é que aconteceu. Portanto, acho que é preciso alguma calma, é preciso ter algum cuidado e algum critério e algum brio com as notícias que se põem cá fora, porque as pessoas não sabem o que é que se passa, ninguém sabia. E portanto, a sede de informação era muito grande, não é? Pronto. Em relação à gestão do governo desta crise, eu só tenho pena que a minha avó Graça já não esteja cá, porque ela, como a pessoa que dizia que o pior momento da nossa história tinha sido quando conseguimos a independência de Espanha, teria adorado o dia em que Pedro Sánchez foi primeiro-ministro de 2 países. Luís Montenegro não existiu durante horas. E eu percebo que é difícil gerir uma situação destas. Agora, eu se fosse primeira-ministra nesta situação e percebesse que há uma dificuldade grande em chegar às pessoas, tinha tentado todos os canais possíveis, os altifalantes, olha, Odmira, por exemplo, nós tivemos em Odmira na semana passada, tinha colunas na rua, pelo menos no dia do 25 de Abril. Não há eletricidade para as colunas. Pois, agora apanhei-me a mim mas própria. há aquelas carrinhas, mas há geradores. da polícia. Há Desculpa, lá na colunas com pandemia eu estava baterias. na rua, passavam carros da polícia a dizer vá para casa, não sei o que. Olha, um bom Tipo, exemplo, há carros com megafones, há polícias na rua, informar a polícia para a polícia poder informar os cidadãos, informar os bombeiros para os bombeiros poderem informar os cidadãos. Eu vi que tiveram a fazer... Mas lá está, é um país em que as quadras não têm os mínimos. Vi que tiveram a fazer posts nas redes sociais, à qual eu, por exemplo, não tive acesso a redes sociais o dia inteiro. Ou seja, nós até podíamos não ter recebido, muitos de nós não ter recebido a mensagem da Proteção Civil, mas pelo menos ela tinha havido essa tentativa. Nem sequer tentaram. Eu não vi grande esforço do governo. Luís Montenegro falou ao país às 3 da tarde para dizer absolutamente nada. E não tranquilizou propriamente, não achei que aquele discurso, depois quando o vi, e eu recebi as highlights por escrito através de grupos de WhatsApp, quando ocasionalmente tinha rede, não houve nada que me tranquilizasse por aí além. Portanto,
achei uma gestão muito fraca. Percebo que a situação é completamente atípica, nunca aconteceu, foi insólita, foi a primeira vez, mas eu acho que devia ter havido uma tentativa do governo de chegar à população de uma forma mais proativa e não apenas, pronto, aqui uma conferência de imprensa, aqui uns posts nas redes, olha, quem vir viu, quem não vir não viu. Outra coisa que me preocupou foi que eu soube informações pelo presidente da REN, que é uma empresa privada, antes do nosso primeiro-ministro. Sim. O presidente da REN foi mais útil do que o primeiro-ministro. Eu não elogio o presidente da REN, eu também não elogio o Luís Montenegro, mas o país não elogiou o presidente da REN, não é o presidente da REN que tem a responsabilidade. Então achas que era um caso para o presidente da REN comunicar ao primeiro-ministro e o primeiro-ministro aí comunicar ao país? Mas supostamente o primeiro-ministro estava em contacto com a REN. Pois, aliás, foi lá. ele estava lá, Luís Sim. Montenegro estava na REN, estava em Sacavém na REN. Portanto, porquê que eu soube de mais coisas pelo presidente da REN em vez de pelo primeiro-ministro? Também não sei. Se eu tinha muita confiança neste governo, não. Se tenho menos depois de segunda, tenho. Uma coisa que eu queria acrescentar, e vocês estavam a dizer que não queriam falar de moedas, mas eu quero falar de Carlos Moedas e quero falar da impreparação da cidade de Lisboa para uma situação destas. Como é que na capital, numa grande capital europeia, numa cidade que quer ser uma grande capital europeia, que está turistificada até à exaustão, que tenta atrair e que quer atrair e que consegue atrair capital estrangeiro e estrangeiros, e queremos muitos estrangeiros a viver cá e queremos muita gente a viver na cidade. Como é que esta cidade como é que no momento em que falha a luz não há um semáforo a funcionar? Não havia um semáforo. Como é que é possível que a cidade não esteja preparada para a possibilidade de haver um corte generalizado de luz, nem que seja durante 1 hora? Sim, mas aí também tinhas que canalizar o importante e os geradores para os hospitais. Não ou para o tens. combustível. Podes para os substituir hospitais. os semáforos por semáforos com painéis solares e baterias. Não tens que canalizar geradores. Há soluções para isto. Há soluções que não requerem ir tirar energia de outros Sim, serviços. ou que estávamos a falar polícia. porque eu não Estas vi soluções. polícia, Gaia teve semáforos o dia inteiro. Estava a dar na TSF, quando eu fui ao carro ouvir, estava o presidente da Câmara de Gaia a explicar que fizeram um investimento nos semáforos para semáforos com energia solar, com alimentação solar e com baterias, e que Gaia não teve este problema. Como é que Lisboa fica completamente às escuras na rua? Não há um semáforo. Isto parece-me completamente impensável. Aliás, de uma impreparação e de uma falta de perspectiva. Quer dizer, só queremos unicórnios, queremos unicórnios e queremos startups e queremos o hub do mar e queremos não sei o quê, e não pensamos em coisas que facilitariam efetivamente a vida das pessoas, porque não há polícia municipal para espalhar pela cidade inteira numa situação destas. Não existem polícias municipais suficientes, nem têm que existir, não é? Tem que haver uma cidade preparada para 1 ou 2 horas sem luz, já nem digo 10, mas 1 ou 2, um sol radiante em Lisboa. Sol, calor. Sim, e não, quer e dizer, não há nos últimos tempos semáforo. não tem sido muito assim. mas Segunda-feira não há foi. Sim, segunda-feira foi, não havia razão, não há razão para a cidade estar toda preparada. Como é que os candeeiros de rua têm o mesmo problema? Como é que anoitece em Lisboa e arriscamos que num momento de falta de eletricidade, como é que arriscamos ter uma cidade toda às escuras à noite? Isso é perigoso. Portanto, vocês acham que este acontecimento pode não ser só... Não é só que vai ser um assunto político, vai ser um assunto de campanha. Eu acho que acima de tudo é um assunto que não é só do Estado Central. Acho que falhou, acho que o Estado Central falhou, mas acho que houve autarquias que podiam ter previsto situações de crise e de emergência que claramente não previram, que Lisboa seja uma delas. Não é que nos faltam Choca-me um eleições bocadinho. este ano também para isso. Não nos faltam eleições para colmatarmos todas estas falhas de todo o país, e que se votarmos todos bem, no fim do ano teremos o país perfeito. Zé Pedro, como é que achas que depois também agiram os outros partidos políticos, nomeadamente a oposição, em relação, em resposta a esta crise e em resposta à atuação do governo? Achas que houve um bocadinho de aproveitamento político para a campanha eleitoral, ou achas que disseram o que era preciso ser dito em relação à gestão do governo? Se houve um bocadinho, foi péssimo, é a minha opinião, terrível. E eu lamento imenso mesmo sobre estes assuntos e sobre outros tantos que nós temos, que as coisas estejam sempre tão politizadas, polarizadas, também não gosto da expressão, mas é bastante exata.
E chateia-me, porque as coisas não, repara, ninguém, se falarem todos, se todos comunicarem uns com os outros e se procurarem as melhores soluções, ninguém perde com isso, não é? Ou seja, não tem que se querer ganhar à custa do outro, não é? Por demérito do outro, mas é a vida política portuguesa, como a classe política é muito, muito fraca, vive disto. O aproveitamento que eu vi sobre este caso, porque eu acho que tem que haver fiscalização ao governo e à oposição e tudo isso. Aquilo que eu vi é que não, e sobretudo prejudicados por estarmos em campanha, aquilo que eu vi é que não faz sentido, não é? A discussão sobre a nacionalização das empresas é absurda, para não utilizar outro qualificativo. Mas isso até pode ser pedagógico, vá haver discussões ideológicas que não é muito que existe no país. Sabes porque é que não é? Porque depois vamos sempre àquela questão das tais iliteracias. Porque as pessoas não percebem um boi do que estão a falar. E tu repara, aqui não estamos a falar de especialistas, estamos a falar enfim, opções políticas. Portanto, nós não vamos aqui aos megahertz. Pelo menos aqui os 4 acho que ninguém se percebe disso de nada. Agora, quanto a opções políticas, podemos discuti-las. Exato. E o facto do capital das empresas ser público ou privado não tem nada a ver com o que aconteceu. Nada, quer dizer, ou seja, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Chega não tinham nada salvaguardado qualquer tipo de apagão. A Espanha não tem o mesmo sistema que nós, portanto tem uma empresa que tem uma participação pública e tem golden share, ou seja, onde é que eu quero chegar? O Estado espanhol manda na sua rede elétrica, e o primeiro-ministro espanhol, que eu saiba, é Pedro Sánchez, apoiado por partidos ainda mais à esquerda, e ficaram todos às escuras. Portanto, que treta, que não tem outro nome, é essa, de que a RAN tem que ser privatizada. Isto é enganar as pessoas. Nacionalizada. As pessoas têm que ser, as pessoas olham para isto e dizem tem que ser nacionalizada, privatizada. Não faz sentido e por isso é que eu culpo os políticos de porem assuntos em cima da mesa. Questões da segurança, mas vocês conhecem, no vosso conhecimento de amplo histórico da história da humanidade, algum país tenha sido invadido através da compra da aquisição de uma empresa de energia? Isto faz sentido na cabeça de alguém? Quer dizer, isto é uma coisa... Repara, eu quanto à rede, até percebo que eu sou adepto que a rede devia ser pública, por uma razão muito simples, porque se trata de um monopólio. Mas a REN é um canal de transporte de energia, não é? Ou de potência. O que é que acontece? A questão é mais em termos de monopólio do que propriamente da segurança das infraestruturas. Se alguém quiser invadir Portugal, não vai comprar a REN e a EDP. Ou seja, o Bloco de Esquerda, o PCP e o Chega podem ter razões válidas para defenderem a renacionalização das empresas, a nacionalização, o que quiserem. Podem dizer assim, eu acho que isto deve ser tudo público. A rede dos transportes, a rede da energia, as cadeias alimentares, podem. A política é isto. Tu defendes uma coisa, eu defendo outra. E o povo escolhe. Portanto, que tenham essas ideologias, que tenham essas convicções, de acordo. Agora, aldrabice, que é o que acontece, não. Porque uma coisa não tem a ver com a outra. E, portanto, a questão da segurança não está colocada em causa, porque se alguém quiser vir aqui invadir isto, manda uma caixa de mísseis é muito mais barata de comprar a REN. E, portanto, nós percebemos ontem, na segunda-feira, se fosse preciso, que 3 ou 4 ou 5 alvos estratégicos, e isto está tudo apagado. E temos que estar como na Ucrânia, que é com geradoras. Nós percebemos todos isso. O que é que o capital da empresa tem a ver com esta segurança? Portanto, é um discurso enganador, como digo, que eu não chego a percebo. E depois nos outros partidos também tem que perceber. Quando eles vêm dizer assim, precisamos da soberania energética, expliquem-me o que é isto. Mesmo com as centrais a carvão... Explica-me então. Mesmo com as centrais a carvão, onde é que nós temos carvão? É em Sesimbra. Nós estamos sempre dependentes. Isto portanto, quando se chega ao pé das pessoas, dos eleitores, e diz... Isso é uma conversa muito tonta que é preciso rebater rápido, que é que as centrais a carvão tinham corrigido alguma coisa. O João Galamba escreveu, não vais ser tu a recomendar, vou ser eu. O João Galamba escreveu um artigo no ECO a explicar que não serviam para nada num momento específico, mas pronto, para além... Está a entrar muita conversa sobre isto ser porque dependemos de renováveis e não sei o quê. Isto no fundo é pela rede não estar a conseguir lidar com tanta produção de renováveis e também porque a rede não está ligada com a França, que é uma coisa, olha, muito culpa do PS e do António Costa, que andou a protelar um acordo de interligação com a França que o Pedro Passos Coelho tinha feito tanto fim-capé para fazer acontecer. A proposta do Ministro da Energia, Jorge Ferreira da Silva, mas que o Pedro Passos Coelho tinha feito tanto fim-capé para fazer acontecer que vetava tudo no Conselho Europeu até de aprovarem aquilo.
E conseguiu-se fazer uma proposta de interligação que em 2015 era para começar e andou a ser, e depois negociou-se uma nova que afinal já era a interligação do Costa, que era diferente da interligação do Passos. E quando se anda a brincar à política com estas coisas, depois acontecem problemas. Portanto, sim, há coisas políticas a culpar, PS, por isto que eu disse agora, O Bloco PSD... Central vai ser sempre culpado por qualquer coisa Claro, que aconteça, é um facto. são quem governa. Sim, O governo isso não é tem difícil. que assumir as responsabilidades. Mas os outros partidos também têm responsabilidades, não é? Tem. Nem que seja a nível da sua comunicação e a forma Nem como que- falam. Nem que seja quando digam que comigo não havia apagão. E uma Sim. pessoa diz, Sim. meu, Mas ele disse isso, Ventura? não, quando dizem que o problema é a empresa ter capitais privados, que é um absurdo, porque repara, se a EDP, e na cima falam da EDP que não tem nada a ver com isto, não é? Enfim, mas não interessa. Mas Eu quero se saber a REN e se a EDP. porque é que o governo de Portugal só conseguia twittar. Vou fazer isto à base de Twitter. Porque é que o governo de Portugal só conseguia twittar às 5 da tarde e já havia tweets de Pedro Nuno Santos, 2, já havia de Inês Sousa Real, de Pedro Frazão, já havia de 500 partidos. Mas bastava-lhes terem ido à Assembleia da República, que tem geradores e podiam ter continuado penso- a Pois, usar eu não as percebo. suas Eu há comunicações. bocado- E o quarto tweet, que é às 5h45, a dizer o Primeiro-Ministro apela à calma. A imagem lá está, para as pessoas não conseguirem ver. Como é que é? Tipo, como é? Não há mínimos Para olímpicos. garantir que se conseguisse abrir o Twitter não conseguias descarregar a imagem. Ora bem. Mas eu vou ser sincero, eu há bocado estava a ouvir sobre isso e eu disse logo ao início que acho que a falha foi grande do governo e sobretudo ao nível da comunicação, mas há aqui pontos que acho que também estamos a ser um pouco injustos, ou seja, nas primeiras horas Portugal tinha um problema gigante ao nível de fornecimento, porque não se sabia quanto tempo é que isto ia demorar, da questão dos geradores e da questão de como é que lá chega ao combustível, não é? Porque combustível nós temos reservas e eu penso que o governo nas primeiras horas esteve com o credo na boca, mas isto é lá está, isto é uma responsabilidade deles, deste governo, do anterior e de uma questão central e estrutural no Estado, que foi o que eu defendi há pouco. Portanto, é problema deles. Mas eu acho que o governo teve com o credo na boca e teve a fazer tudo e mais alguma coisa para que as situações mais dramáticas, nomeadamente... Mas tu tens várias pessoas num governo para assegurar isso tudo. Eu percebo que o Pedro Nuno Santos possa ir para o Twitter, eu percebo que o Primeiro-Ministro Zé, tenha que ter visto. Tu tens várias pessoas num governo para assegurar isso tudo. Claro. Para estar a assegurar as coisas dramáticas, para estar a fazer um discurso, para estar a acalmar a população. Por isso é que tens um governo, uma equipa, não vai estar tudo canalizado. O quê? Achas que Agora os tenho que- assessores do Montenegro estavam assim a olhar para ele para ver ele a Agora gerir a crise tenho eu que energética? estar quase no ponto de defender o governo, que era uma coisa que não apetecia, mas o Primeiro-Ministro falou às 3 da tarde, É foi uma quando eu coisa ouvi. que tu acabas sempre a fazer. Não, porque alguém tem que fazer. Não, vamos estar aqui todos a bater. Eu acho que o governo falhou. Agora, acho que há exageros. A questão de. Havia pessoas presas em elevadores, havia pessoas presas em teleféricos, e o país não estava para. E eram todos assessores de comunicação do Primeiro-Ministro. Mas alguém tem que dar a ordem para o que é que se comunica, não é? E portanto, se uma pessoa está concentrada em situações mais graves. Mas tu tens ministros para isso, diz, a ministra não sei o quê, vai lá ver a questão dos elevadores, ministro não sei o quê, vai lá ver a questão dos hospitais. E aos meus assessores de comunicação diz, Como vos digo, pá, há faz-me um discurso bocado a para Maria acalmar até que- a população para há ninguém e bocado para a roubar Maria- a merda dos papéis Há bocado a Maria até higiênicos. criticou o facto de falar ao Presidente da REN, que eu não vejo qualquer tipo de problema, uma vez que a REN... Eu não critiquei o facto de falar o Presidente da REN, eu critiquei o facto de de ele não ser ter o dado ministro. muito mais informações do que o Primeiro-Ministro. Mas ele deu informações que o Primeiro-Ministro autorizou. Portanto, estamos aqui a falar em distribuir... Estamos aqui... Oh Zé, então temos um governo para quê? Então pomos o Presidente da REN a gerir isto. Agora já estou baralhado. Uma empresa privada que seja a REN presta um serviço público. Portanto, um presidente da REN falar não é nada descabido. Portanto, estávamos Não é aqui... descabido. Ninguém nunca disse que era Bem, descabido a falar. Estávamos aqui a dizer que o Primeiro-Ministro não distribuiu Estás a o pôr serviço. palavras na minha boca que eu não Estávamos disse. aqui a dizer que o Primeiro-Ministro não distribuiu o serviço. Eu acabei de dizer, distribuiu, pôs o Presidente da REN a comunicar. Não, mas o da REN não pode ser. Então já temos de dizer quem é que quer. Não, Eu acho não que é um estamos bocado a dizer bater no quem é seco que aqui, quer, com é todo nós respeito, nós acho que pagamos é- nós pagamos a pessoas para fazer isso, sabes? O quê? para comunicar Para comunicar. pelo Estado. Comunicou. Ou seja, eu percebo o que é que estás a Comunicou o dizer. Presidente da REN, comunicou o Primeiro-Ministro. Voltamos a dizer que para mim foi tarde porque havia muita desinformação, sim. Ó Zé, mas comunicou o Presidente da REN não é uma figura. Comunicou o Leitão Amaro, comunicou o Primeiro-Ministro às 3 da tarde. Eu acho que é um Mas o que é que o Primeiro-Ministro disse às 3 da tarde? Que foi relevante para acalmar as coisas? Então o que é que tu querias que ele dissesse? Desculpa. O que é que mais tu Vão a sabes casa o que já está lá a luz? Não, não. Mas tu eu sabes só- o que é que ele disse? Sei. Eu estava no carro no meio do maior pandemónio possível, no meio do Marquês de Pombal. E, Terrível. e então? Ele disse, apelou à calma, a questão vem de Espanha, contamos ter nas próximas horas, não sabemos dizer qual. É informação que se pode ter, quer dizer, vamos lá ver, não há outro tipo de informação. Não, mas tu, essa enquanto hora de Espanha vamos lá já ver, tinha a mais situação é informação. caótica. Às 3 da tarde situação já é- estava o caos instalado Sim. o suficiente Sim. para primeiro ele ter pensado, Certo. para ter comunicado antes e para ter pensado dizer não vão aos supermercados, Mas tu não é conheces- preciso ir a Foram comprar quase papéis 4 horas higiênicos, depois. não é preciso estarem a correr comprar enlatados. Isto vai se resolver, ainda não temos estimativa quando. Da declaração das 3 da tarde ou das 4 da tarde é que ele não tinha ao 12:30.
Quanta? Tenham calma. Toda, não, desculpa, mas havia, mas desculpa, o próprio governo, os próprios governos tinham muita desinformação, chegou-se a falar que era um fenómeno atmosférico, portanto, nós agora podíamos estar a falar, então o primeiro-ministro chegou logo ao meio-dia e disse que era não sei o que quando não era nada, é sempre, quer dizer, nós temos mas aqui sempre, tem que falar da causa aí. nós se quisermos bater, conseguimos bater. Ele não tem que falar da causa aí. Eu não conheço nenhum país, numa economia, tirando a questão de Cuba que está habituada, e isto não é nada político que eu disse, é uma questão factual, estão habituados a apagões, mas eu não conheço nenhum país em que e sobretudo cidades deste tamanho, em que um apagão não seja uma coisa caótica. Isso é uma coisa que não existe. Pronto. No nosso caso, até ver pelos vistos, não há vítimas e havia pessoas presas em elevadores, havia pessoas presas em teleféricos, havia tudo e mais alguma coisa. O que falhou, na minha opinião, foi de facto comunicação, porque não era preciso corrida nenhuma a supermercados, mas isso foi dito logo. Repara uma coisa, mas falou. Não foi. Falou a EPAL, falou a REN, falou o Ministro da Presidência, falou o Primeiro-Ministro. A EPAL falou logo. E disse usem água com moderação, logo. Portanto, é o que eu digo, nós se quisermos bater e malhar com pela EPAL ter dito isso, mas pela EPAL ter dito isso de usem água com moderação, foram 30 mil pessoas aos supermercados correr comprar garrafões, porque então, logo o Primeiro-Ministro Primeiro-Ministro. olhem, sim, temos que usar com água como o Primeiro-Ministro numa gestão de crise pode não falar da causa e pode não falar quando é que se vai resolver, mas tem que dar indicações para como a população deve agir, que é, não sejam egoístas, não vão comprar toda a água, há pessoas mais debilitadas. Há 5 minutos ele não fez isto. Madalena, tu há 5 minutos disseste-me a mim que não era preciso ser o Primeiro-Ministro, porque nós pagamos a mais gente. E eu estou a dizer, a EPAL falou. Zé, a EPAL falou. Desculpa, são trabalhadores do Primeiro-Ministro a redigir o discurso para ele falar. Não estou a dizer, percebes? Olha, eu que acompanhei a Espanha. O Primeiro-Ministro tem que delegar tarefas. Ele não tem que estar em todo o lado. Mas foi delegado. A EPAL disse, atenção à água, ao consumo de água. Zé, desculpa, deixa-me interromper-te. Tu consegues compreender, certamente, que a autoridade nunca mais acaba. A autoridade e a segurança que é suposto um primeiro-ministro transmitir numa situação de crise não é a mesma que o presidente da EPAL ou que o presidente da REN, certo? Ou seja, as pessoas sabem quem é o primeiro-ministro, conhecem aquela pessoa, muitas votaram naquela pessoa. Posso acabar ou posso falar? Não, estamos a discutir, eu não acho nada. Está bem, mas estamos a discutir, deixa-me dizer alguma coisa para podermos discutir. Um primeiro-ministro é uma figura reconhecida como uma figura da autoridade que gera um país, que gera um governo, que gera uma equipa, que faz um país funcionar. Portanto, as pessoas reconhecem-lhe uma autoridade e uma capacidade que provavelmente não reconhecem ao presidente da REN, que ninguém sabe quem é, que até anteontem provavelmente mais de metade do país não fazia puto de ideia de quem é. Percebes que é um nível de responsabilidade diferente e que quem é que fala é uma coisa que importa. Não é indiferente para a população em geral receber uma informação do presidente da EPAL ou do primeiro-ministro. E ainda bem que não é. Porque senão não precisamos de um governo para nada, não é? Não precisamos de um primeiro-ministro. Pomos os presidentes das empresas a falar cada vez que há um problema e pronto. Pronto, ok, então já posso. Agora pode. Não concordo rigorosamente nada com isso. Isso eu já percebi. Acho que não vivemos numa ditadura, não é preciso ser o tirano que vem cá dizer-nos o que é que nós temos que fazer, o Estado é descentralizado, há várias autoridades e competências. Mas onde é que a REN é o Estado? Agora tens que me deixar dizer. Esse poder está descentralizado, as empresas, apesar de serem empresas e terem capitais privados, são serviços públicos e têm responsabilidades públicas e, portanto, eu não vejo qualquer tipo de problema a partir do momento em que a comunicação foi feita em... Não, tinha que ser Luís Montenegro. Isso é política, isso é estarmos a fazer política. Claro que o país tem que... dar a minha opinião. Claro que o país tem que ouvir o Presidente da REN, óbvio. Claro que o país tem que ouvir o Presidente da EPAL, óbvio. E claro que estes dois falaram com o Governo, não tenho a menor das dúvidas. Nenhuma informação saiu sem o Governo autorizar. Isto parece óbvio. Não é a cidade de Lisboa, pá, coisa da EPAL. Não, quando estamos a falar da EPAL foi a questão das águas, não é? Mas percebes isso? Que se deixas, por exemplo, o que tu estás a dizer que não faz, na minha leitura, sentido nenhum, que a EPAL deve falar em nome do governo, uma coisa local, é que se de repente não há comunicação oficial sem ser uma empresa que gera as águas na área da Grande Lisboa, tu de repente tens pessoas no norte a se calhar receberem essa informação e acham que vai haver problemas de água quando se calhar é exclusivo da área da Grande Lisboa. Se é para comunicar, é bom que a comunicação numa situação de crise num país não muito grande esteja centralizada, mesmo num país grande esteja centralizada e a maneira como a informação sai esteja centralizada em pessoas que é suposto serem profissionais disso, que é comunicar à população o que é que tem que fazer. Isso é o trabalho dos governos, e o que é que a comunicação não é das empresas. O que é que a comunicação social diz? Não é das empresas. O presidente de uma empresa não tem que saber falar em público.
Não faz parte do. Não faz parte não tem que saber comunicar, não faz parte da lógica do trabalho dele. Percebo completamente a vossa ideia. Estou completamente contra. Quer dizer, isto não é. Isso é o Estado, é o regime comunista. O Estado é que funciona. Regime comunista. No sentido em que é o Estado, tem que ser o Estado. Treta. As empresas. Então, repara uma coisa. É um regime comunista. É o Estado centralizado, é o centralismo democrático. Só fala ele. É. O centralismo democrático é isto. Sim. Desculpa, a partir do momento em que há empresas em que o poder está descentralizado e em que há competências, se as empresas e na altura tínhamos por isso é que eu digo, eu tenho que estar a fazer esta defesa, porque eu ouvi a rádio a tarde toda e havia informações sobre a água, não era só sobre a EPAL, era a questão sobre o que o governo pedia que o consumo de água fosse moderado, e eu digo uma coisa, isto em Portugal, para a sociedade portuguesa até é um risco, porque as pessoas vão correr para casa encher banheiras, porque é falta de civismo, mas eles têm que dizer alguma coisa. O que eles disseram foi para haver moderação no consumo de água, porque poderia ter que haver corte no abastecimento. A informação foi passada, quer dizer. Sim, eu na República Socialista Americana tenho ideia do George W. Bush ter reagido, e só ele, ao 11 de setembro. Na República Socialista do Reino Unido eu também me lembro do Winston Churchill ser a pessoa que comunicava. É aquela coisa das repúblicas. Bush foi o único que as reações imediatas do Estado de façam isto, façam aquilo, são centralizadas em países não comunistas. O Bush foi o único que reagiu no 11 de setembro. Queres ir ver? Não. Queres ir ver qual é que é a comunicação de Estado, ou queres ir ver se o mayor de Nova Iorque vai dizer antes, vejam lá, não sei. Não aconteceu. Chefes de bombeiros falam todos. Chefes de bombeiros, e podemos ir recuperar isso tudo, claro. Nos Estados Unidos, até os chefes de bombeiros falam. E há uma declaração do Bush que é a seguir à dos bombeiros, que é naquela, no monte de destroços. Isso é no dia seguinte. No dia. Não, mas havia em situação de crise, em situação de crise, a comunicação é obviamente centralizada na figura principal do Estado. É normal. Claro. E até porque a comunicação, se estiver dispersa, vai ser muito mais difícil. Se a comunicação centralismo democrático. Se a comunicação estiver dispersa, vai ser muito mais difícil a população também organizar as suas ideias e manter a ordem e estar calma. Eu percebo a vossa ideia, discordo, lamento. E em Espanha também não foi assim. Em Espanha, Sanches falou, repara uma coisa, se eu acho que o governo português, e eu não falo do primeiro-ministro, porque eu odeio essa ideia de que é só um homem nesta vida. Portanto, se eu acho que o governo português falhou ao nível da comunicação, e acho que sim, foi a primeira coisa que eu disse, porque o país não está preparado, e a partir do momento em que aparece lá o alarme, o país tem que reagir imediatamente a um corte de energia. Portanto, sim, o governo falhou, mas eu não acho que Pedro Sanches tenha sido melhor. Falava de 5 em 5 minutos. E falava de 5 em 5 minutos a desmentir-se. E o El Mundo publicava notícias e mudava o título a seguir. Portanto, vamos lá ver como é que as coisas são, não é? Portanto, falar de menos tem problemas, falar de mais também. E, sim, portanto, falar de mais também essa ideia de que ontem, na segunda, só podia ter sido Montenegro a falar, tinha sido ele dizer tudo e, portanto, falhou. Eu acho que falhou, mas não foi por aí, não é? E tu percebes outras, mas pronto. Mas isso é democrático. Eu estou a dizer que respeito a vossa opinião. Eu não concordo. E eu, se fosse primeiro-ministro, não era assim que eu fazia. Não, sim, a melhor maneira de ser primeiro-ministro é dar a ideia que se anda aos papéis. E quanto mais um gajo andar aos papéis, mais tranquilidade passa à população. É essa a conclusão que nós tiramos. Quanto mais pessoas tu deixas... Desculpa, sim. Não, é a conclusão que nós tiramos do que tu... Assim, para tirar uma conclusão truncada como tu gostas de tirar das coisas que eu digo... É essa, quanto mais eu der a sensação ao povo que ando aos papéis, não sei onde é que estou, não sei o que é que estou a fazer e não sei onde é que vou, melhor para a gestão de crise. E que mais pessoas sabem mais coisas do que eu. Tem que vir mais pessoas, tem que vir a EPAL e a REN e já agora a Carris. O governo partilhou, o governo da República Portuguesa, uma das 7 comunicações que se lembraram de fazer foi sobre a coisa da Carris do Carlos Moedas. Isto faz sentido onde? Eu não estou a dizer que faz sentido, mas não é por isso que eu vou dizer que foi tudo mal feito. Ou seja, se vamos agora caso a caso, vocês há pouco defendiam que os carros deviam andar na rua com altifalantes a darem instruções às pessoas. Acho isso ridículo, mas eu reparo uma coisa, eu acho que vocês têm o direito de achar isso. E se fossem presidentes de Câmara e governantes, faziam isso, punham carros na rua. Se eu à 1h sei, se ninguém no país tem eletricidade nem acesso a comunicações, e eu à 1h sei que isto se vai resolver até ao fim da noite, tenho que dizer às pessoas. Tem que haver uma maneira de dizer às pessoas. E não dizer e deixar uma tarde de caos seguir, isso é amadorismo puro. Maria, queres-te pôr outra vez no papel de Primeira-Ministra? Não quero pôr no papel de Primeira-Ministra. Eu posso pôr. Não vou pôr. Eu queria só, sobre estarmos a distanciar a soberania energética da segurança nacional, eu quero só dizer que isto foi tema, o próprio RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna,
fez uma análise sobre isto, tipo, foi analisar a presença de operadores e fornecedores estrangeiros considerados de risco em infraestruturas críticas e setores estratégicos. Portanto, não é uma ideia que de repente 2 partidos da oposição tiveram. Não é. É, porque o Razi diz mais coisas que esses partidos ignoram completamente e dizem que é treta. O Razi diz muita coisa. Pronto. O que eu estou a dizer é que o que interessa, não? O facto, esta preocupação não foi uma coisa que foi inventada agora. É uma preocupação da própria segurança interna. É lógico que a soberania energética é uma questão de segurança nacional. Então estamos feitos. Pois estamos. Ótimo. Pois estamos, provavelmente estamos. Mas não tem a ver com o capital das empresas, podem continuar privadas, é igual. E fala-se tanto do aumento do orçamento da defesa, e eu acho que tem que se falar também da soberania, como alguns partidos têm feito. Num país que tem muitas barragens, que tem energia eólica e fontes de energia eólica espalhadas por todo o lado, um país que há uns anos, eu relembro, para quem não se lembra, teve 3 dias a ser alimentado apenas por energias renováveis, Portugal inteiro. Há coisa de 10 anos, penso eu. Houve 3 dias em que Portugal só consumiu energias renováveis. Como é que um país que tem tanta fonte de produção de energia, ainda por cima, era um dia de sol, não era um dia sem vento, pelo que eu ouvi na rádio, como é que estávamos a importar a maioria da nossa energia toda de Espanha? Porque era mais barata. E porquê é que é mais barata? Porque a EDP vende à REN a energia mais cara do que compras a Espanha. Porquê? EDP. Porque é a EDP. Porquê que a EDP não é do Estado para se poder prevenir uma coisa desta? Estamos a sair para fora de pé porque isto não é uma área que nós conhecemos, mas isso não faz sentido. A EDP não... Pronto. A EDP já foi do Estado. Estamos a falar disso, mas isso a EDP já foi do Estado. Mas o mercado ibérico não é isso. Já foi do Estado. Mas não estou a falar do mercado ibérico, estou a falar de no momento em que tudo falha. Não é a nossa área, mas não sendo a nossa área, parece-me normal que um país que tenha quádruplo do tamanho consiga produzir energia mais barata na maioria dos momentos, ou em muitos momentos. Portugal consegue, quando há muito vento, fornece a Espanha, porque está muito vento e a eólica funciona. Foi isso que eu li do especialista. Eu acho que isso é um problema. Questão de escala. Está bem, certo. Eu acho que isso, não deixo de achar que isso é um problema e que não devíamos ter a nossa produtora de energia e a nossa distribuidora de energia nas mãos, nomeadamente, do Estado chinês. Desculpem, nunca vou concordar mas nós produtoras temos várias. Nas mãos do Estado chinês também não concordo. Não me parece que seja necessário a produtora estar na mão do Estado, nem pouco mais ou menos, mas nas mãos do Estado chinês estou completamente de acordo. E quanto à distribuidora também estou completamente de acordo. Acho que estamos... Assim, é lógico que a nacionalização tanto da EDP como da rede não elimina só por si todos os riscos. Mas numa altura, com a possibilidade, com alterações climáticas, com o desenvolvimento de uma data de formas de ataques, de ciberataques, eu acho que uma rede elétrica que está dependente de outros interesses que não o interesse da segurança nacional pode ser uma coisa volátil e pode ser uma coisa violável. E eu considero. Mas tu ainda não me explicaste como é que o capital público impede isso. Isso é que eu gostava que me dissesses. Se tu me disseres, eu voto nessa medida. Tens é que me dizer, olha, pelo facto do capital ser privado, há aqui questões. A questão da EDP, acho que aí faz zero sentido. Porque a EDP é neste momento uma operadora de comercialização. Isso era a mesma coisa que tu dizeste, tinha que se acabar com 2 operadoras de telefone e termos só uma que era pública, portanto, em que também há questões de comunicações. Portanto, a EDP, para isso tinhas também nacionalizar a Repsol, tinhas que nacionalizar várias empresas que cooperam. Eu concordo que o Estado tenha Iberdrola, outros mercados. Eu concordo com a nacionalização da Galp, concordo com a nacionalização da Galp. E também é por razões de segurança? Sim, é por razões de soberania. Então, e a Jerónimo Martins também defende a nacionalização, não? Não defende a nacionalização do nosso Jerónimo Martins, mas defende que o Estado consiga responder. Mas tiver o México, estão a fazer isso. A distribuição alimentar está na mão do privado. Eu defendo que o Estado tenha uma gasolineira para numa situação de necessidade, como foi, por exemplo, a greve dos combustíveis há 6 anos, para que o Estado possa garantir serviços mínimos e o bom funcionamento do país. Eu percebo que os partidos, e essa é a riqueza da política, eu percebo que os partidos defendam nacionalizações, empresas públicas, investimentos do Estado, percebo isso tudo. Só não consigo perceber os argumentos, porque e eu preferia que o Bloco de Esquerda dissesse. O Bloco de Esquerda, o PCP, pronto, eu estou a falar pelos partidos, estou a falar pelos partidos que disseram que defenderam estas ideias. Portanto, eu preferia que o Bloco de Esquerda, que o PCP e que o Chega dissessem os três, nós queremos que estas empresas sejam públicas porque
defendemos que o Estado deve ter empresas e explorar negócios. E aí tudo bem, porque isso é. E depois as pessoas chegam ao dia 18 e votam. Agora, estas coisas de dizer-se que é por razões de segurança, isso é que não faz sentido nenhum. Para ti? Claro que é para mim, mas não deixa de ser enganador. Ainda há pouco estavas a falar. Olha, eu espero que o futuro não me venha provar. E depois também há uma coisa engraçada, que é isto vem dos partidos menos belicistas e mais pacifistas. Eu não percebo qual é que é essa ameaça tão grande. Como digo, nunca o ataque à Ucrânia, a Rússia não começou por comprar empresas de eletricidade, atacou as estruturas. Portanto, também estava logo ali. Em que medida, mas mesmo que estejam aqui, porque há os barcos e os aviões. A questão é, se alguém quiser atacar alguém... Também fez bastante interferência política e económica antes. Eu não percebo. Eu não percebo como é que os partidos que não têm esta preocupação belicista, estão preocupados com um ataque a Portugal que passe por comprar primeiras empresas. O que é que os chineses querem fazer com a EDP e com a REN e tudo isso? Querem fazer uma coisa que é dinheiro. E eu aí até sou capaz de perceber que há riscos geopolíticos, porque a China está a ficar, a China ultrapassa os Estados Unidos. Confias bem no Estado chinês, não esperava nada. Não é o que eu estou a dizer, mas a ameaça é por via da acumulação de capital e capital que pode ser usado para se armar. Exato, vai tudo dar ao mesmo. Pronto, mas não é por estar na administração da empresa que nos vai... Mas vamos passar a um assunto em que todos concordamos e que nos faz bastante felizes, e vamos então mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... João Maria Joné, tens sítios para mandar as pessoas? Recomendações? Talvez de algo que tenhas feito a semana passada, queres que as pessoas façam agora? Tenho sítios para mandar as pessoas. Tenho que mandar um artigo do Martin Wolf no Financial Times sobre os potenciais efeitos de uma guerra comercial China-Estados Unidos. Tenho que mandar as pessoas ao Canadá. Sim, para viajar? Sim. Para agradecer. Para agradecer a vitória do grande Mark Carney. Finalmente uma pessoa que diz que vai governar em econometria e não em prosa nem em verso. E uma grande vitória do liberalismo social que ainda existe no mundo. E de resto temos que mandar as pessoas no próximo 25 de Abril e no geral ao Admira, que foi uma terra que nos recebeu muito bem e onde nos divertimos muito e que festejam muito bem o 25 de Abril. Festejam muito bem o 25 de Abril, aquilo parece o Natal. Ele é os Santos Populares, mas em melhor. E nós somos a 24, portanto nem sabemos como é que é o 25. Há que recomendar passar o 25 de Abril em Odmira para o futuro, mas ir ao Odmira também, que aquilo pareceu-nos, lá da volta que demos com o Presidente da Câmara, pareceu-nos que está com coisas giras. E ir à Musa de Marvila também mais vezes, com pouca roupa, porque aquilo faz muito calor. E agora estava tipo, o que é que vais aconselhar? Faz muito calor. Faz muito calor e quase mata uma pessoa. Mas faz muita diversão também. Pois, acho que nós nos divertimos. Se encontrarem alguém encostado a um balcão com os dois braços, já sabem que está lá João Maria Joné. Eu gostava muito, muito, muito de recomendar a nossa playlist de festa, mas as incompetentes das minhas colegas porque que é nosso trabalho? Ainda não foram lá garantir que músicas é que estavam em nome de quem. A questão não é essa sobre a nossa playlist de festa, a questão é que nós temos que a atualizar, porque houve muita coisa que nós passamos. Sim, mas não fazes ideia já. Mais ou menos. Pronto, okay. Se te lembrares, ótimo. Se nos juntarmos, acho que conseguimos mais ou menos lembrar-nos uma reconstrução dos vídeos também. Caros ouvintes, teremos novidades sobre esta playlist quando alguém quiser fazer alguma coisa. Que não será João Maria Joné. Não, porque eu já fiz. Mas já falamos sobre isto. Maria, queres mandar alguém? Não, queres mandar as pessoas a um sítio? Sim, além de a Odmira, especialmente o 25 de Abril, e à Musa no geral, quero mandar as pessoas convidarem-nos para passar música mais vezes. Eu não sei se eu adorei esta experiência, apesar de ter passado a primeira meia hora a achar que ia morrer. Eu só passo com uma ventoinha. Que ia morrer nas costas. Em público. Foi muito divertido. Gostei muito dessa experiência. Props para o nosso colega Zé Pedro Silva, que escolheu uma das músicas
mais com mais sucesso, bem-sucedidas desta noite, que foi uma mais boa. Como é que é? O João Carreira é o melhor cabeleireiro de Rio Maior. Que foi um momento que eu não esperava. Mas a música começou um bocado tímida. Eu acho que as pessoas ficaram primeiro um bocado chocadas. Porque as pessoas devem conhecer melhor o refrão. E de repente não acreditaram. Eu acho que não acreditaram. Foi isso. Mas foi um momento espetacular, portanto, e queria, em nome de todo o nosso podcast, apesar de eu acho que ela não ouve, mas queria agradecer à minha amiga Luana Doce, que nos salvou de vários problemas técnicos. Ela salvou-nos de vários problemas técnicos que nós tivemos no início, e se não fosse a Luana, eu acho que nós ainda estávamos ali a tentar perceber. Ofereceram-te cervejas? Claro. Pessoas estranhas? Sim. Não. Não, mentira, logo no início. Logo no início ofereceram. A mim, não sei se acabaste. E eu fiquei a pensar em ti. Porque eu nem queria uma cerveja naquela fase da minha noite. Não queria nada. Tu não querias uma altura que deixaste de querer coisas na tua noite. Sim. Queria água. Água querias, e bem, eu dei-te uma senha para ires comprar água. Deixa-me só agora fazer as minhas recomendações. Venham ao 1º de maio, a 1 de maio, às 15 horas na Alameda, em Lisboa. Olha. Hoje há a festa do Lobby Teatro no grupo, na sociedade. Os Combatentes, está-me a faltar aqui uma palavra. Olha. Onde eu fiz a minha festa de 30 anos, curiosamente. A festa do Lobby Teatro é hoje entre as 9h30 e as 2 da manhã. E para quem está no Porto, dia 2 de maio, o agrupamento musical Os Tais, composto por Michael Knight, Little Noon e meu Deus, isto é uma vergonha. Eu já aqui volto, pronto. Eles vão tocar dia 2 de maio no Maus Hábitos e eu tive uma branca vergonhosa, mas vou ver e já peço novamente a palavra. Zé Pedro, as tuas recomendações? 2 podcasts, para além de me juntar às recomendações todas do Odmira e também de DJs, mas talvez recomendo um pouco mais Odmira do que DJs, que não é assim uma cena muito. Adorei, atenção, mas senti-me um pouco deslocado. Como o Snapa. Quem é o Snapa? Ok, esquece. Eu já sabia que não ia. Cá está. É aquela banda, os que ganharam o Festival da Canção e vão agora à Eurovisão. Cantam música Deslocado, da banda chama-se Napa. Então pronto, era o meu hino naquela noite, mas gostei imenso e encontramos lá alguns ouvintes e foram todos simpáticos comigo, que naquele ambiente nem sempre seria suposto, ou poderia não ser suposto, mas gostei muito e não vou fazer publicidade. Posso fazer perfeitamente, então. Porque essa foi a grande descoberta. Adorei a cerveja musa e tu dizes-me assim, foi porque vos chamaram para ir lá. Não foi, porque senão eu ficava calado, eu não sou dessas merdas. Mas adoraste a primeira ou adoraste tipo a 15ª? Não, que eu não bebi assim tantas, mas foram umas quantas pints, já devia ter me posto a cantar, mas gostei mesmo. Aliás, quando eu cheguei a casa foi o que eu pensei, foi boa cerveja, é verdade. Portanto, faço sem qualquer tipo de problemas de publicidade, porque gostei mesmo. Não conhecia, portanto admito a minha ignorância. Disse a algum amigo meu que disse logo, mas tu já conhecia, não me recordo, enfim, só se já foi há algum tempo, gostei imenso, adorei, portanto faço essa. Porque a musa esteve noutro sítio. E também há no caso. Se calhar conhecia. Não, mas posso ter conhecido até fábrica antiga. Pois, não sei, mas disseram isso. Não, e há no Cais. Não há. Sim, mas não é fácil. Levei 2 coisas boas daquela noite, nenhuma delas foi a música, foi a simpatia das pessoas e a seguir a cerveja. Olha, nenhuma delas foi a música. Não, por amor de Deus, estava muito alta. E a Odmira, como é por demais evidente, tem que sempre ser feita esta nota. Estão sempre a dizer que nós somos centralistas, eu ainda há pouco falei só da EPAL, meu Deus, mas fomos a Odmira, gostámos imenso de Odmira, e este festival para mim foi... Mas nós em Odmira também fomos centralistas, já não me lembro bem o que é que nós dissemos, não sei que o Johnny ficou um bocado. O Johnny acusou-me só porque eu falei em jacarandás. Basta falar de jacarandás. É verdade. Que era a árvore da. Ouçam esse episódio do nosso podcast. Já está. Exato. Se querem saber como é que o Zé Pedro foi centralista, têm que ir ouvir o episódio. Que já está no ar e gostámos muito de Odmira, do festival. E agora aproveitamos também para fazer, já que falámos tanto neste episódio sobre comunicação e as falhas dela, cá está uma zona do território português que tem um festival gigante, enorme, maravilhoso e que não passa em lado nenhum porque só há Lisboa e Porto, e é uma pena porque eu não conhecia, e uma pessoa que acompanha as notícias se não conhece é porque aquilo não é divulgado como devia ser. E por último, o vosso podcast, que passa na TSF à quarta-feira, curiosamente, porque é do professor Carlos Fiolhais. Eu vi no outro dia o Spot. Eu sou um grande fã de Carlos Fiolhais e é um podcast do Público, do nome de Mais Lento do que a Luz. Mais Lento do que a Luz, um podcast do Público que passa na TSF. E o do nosso
ex-moderador José Paiva, que começou agora com a Filipa Amaro. Para esses podes. Foi o que eu lhe disse, para esses podes e tu, que é que não? Porque não é uma coisa política e nós vivemos num país em que ninguém se mete na política. Filipa Amaro é um traidor, tanto quanto eu posso aferir. Filipa Amaro e José Paiva, chama-se No Último Episódio, sai às sextas-feiras e passa nos podcasts Expresso. É do Expresso, foi para o Ou como diria Paulo Baldaia, é Expresso. Que também é muito político. Alguém tem que dizer ao Paulo Baldaia que é Expresso, não é Expresso. Ele diz Expresso. Diz, eu não consigo ouvir o Expresso da Manhã, porque ele diz sempre no Expresso. Olha, eu estive no Expresso da Manhã na segunda-feira. Depois houve um apagão. Vai-se sacrificar. Tens que lhe dizer que... Desculpem, eu falta a tua recomendação. Mas tens de completar as tuas recomendações. Tenho que completar as minhas recomendações. Este episódio eu estou farto de vocês. Tem que... o grupo é composto por Little Nuno, João Não e Michael Knight. Eu queria recomendar também às pessoas uma coisa que pode ou não ter passado despercebida, que é o Meia Horita dos Capitão Fausto, que foi anunciado segunda-feira de manhã. Foi anunciado segunda-feira pelas 9h30 da manhã e depois às 11h30 veio um apagão que eu continuo a achar e eu tenho quase a certeza que é esta a conclusão que se vai chegar. Foi a corrida às bilheteiras para o concerto dos Capitão Fausto. Ainda não está aprovado, mas eu acho que sim. Portanto, para quem quiser vir, dia 24, depois vão, mas eles também vêm. Okay. Eles estiveram agora em Espanha, percebes? Em Madrid e em Barcelona. Na semana passada estiveram em Madrid e em Barcelona. Segunda anunciaram o Meia Arena. Estás a perceber a ligação? E quando é que vão ao Meia Arena? Dia 24 de janeiro de 2026. Eu acho que já ultrapassei o meu limite legal de concertos de Capitão Fausto na vida. Não, podes vir a este. E renova. Ora bem, as recomendações estão dadas. Obrigada por nos terem ouvido e até para a semana. Não se esqueçam de ir ouvir o episódio de Odmíria, que está muito bom. Adeus. Não dei por nada. Está muito bom. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa